Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o tema é, são três crimes que volta e meia geram confusão: furto, roubo e extorsão. Oi, exatamente. São figuras do Código Penal, lá nos crimes contra o patrimônio, que, apesar de parecerem próximas, têm diferenças cruciais, né? Isso. E a gente vai usar o próprio Código Penal e também o que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem dito sobre eles. A ideia é destrinchar mesmo, sabe? Entender a definição, as diferenças e, claro, as situações que tornam esses crimes mais graves, as qualificadoras. Perfeito. Vamos explorar o que define cada um, desde, assim, a subtração mais simples do furto até a complexidade que envolve violência ou agrave ameaça que a gente vê no roubo e na extorsão. É importante ver como a lei e os tribunais, né, tratam cada detalhe. Legal. Então, começando pelo básico, o furto. Artigo 155 do Código Penal. O que ele diz essencialmente? Basicamente, é subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. Esse coisa pode ser qualquer bem, tipo com valor financeiro até sentimental. Sim, o conceito de coisa aqui é bem amplo. Pode ser dinheiro, um celular, uma joia, mas também um objeto de valor afetivo, sabe? O importante é que seja alheia, ou seja, pertença a outra pessoa, e móvel, que possa ser transportada. Certo. E tem aquela situação clássica. A pessoa pega, sei lá, a bicicleta do vizinho só para dar uma volta rápida e devolve em seguida. Isso é furto, o famoso furto de uso. Então, essa é uma discussão interessante. No Brasil, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é que o furto de uso não é crime. Falta um elemento essencial do tipo penal do furto. E qual seria esse elemento que falta? É o chamado animus rem sibi habendi. É uma expressão em latim que significa a intenção de ter a coisa para si, de forma definitiva. No furto de uso, a pessoa pega para usar momentaneamente e tem a intenção clara de devolver logo depois, intacta. Falta essa vontade de se apropriar permanentemente. Entendi. Faz sentido. E você mencionou coisa móvel. Tem algo que as pessoas achem que pode ser furtado, mas na verdade não pode? Olha, o STJ já teve que analisar isso. Por exemplo, um cartão de crédito ou débito ou uma folha de cheque em branco. O STJ entende que o cartão ou o cheque em si, o plástico ou o papel, não tem valor econômico relevante para serem objeto material do crime de furto. Ah, interessante. Mas se a pessoa usa o cartão depois para fazer compras? Aí sim. Mas aí seria outro crime, provavelmente estelionato, dependendo de como foi feito. O furto seria do objeto físico sem valor, o que geralmente leva à atipicidade por insignificância ou pela própria natureza do objeto. E tem alguma coisa que a gente não imagina, mas que a lei considera coisa móvel para furto? Tem sim. Um exemplo clássico é energia elétrica. O Código Penal, lá no parágrafo 3º do artigo 155, equipara a energia elétrica ou qualquer outra energia que tenha valor econômico a coisa móvel. Fazer gato, por exemplo, é furto de energia elétrica. E se a pessoa for descoberta e pagar a conta atrasada? O débito todo, isso resolve? Apaga o crime? Não apaga. O STJ também já afirmou o entendimento de que o pagamento do débito de energia elétrica furtada, mesmo que seja feito antes da denúncia ser recebida pelo juiz, não extingue a punibilidade. O crime já aconteceu, o pagamento é visto mais como uma reparação do dano, o que pode, no máximo, influenciar na hora de fixar a pena, mas não impede o processo. Entendido. E a consumação do furto? Quando ele de fato acontece para a lei, precisa o ladrão sair correndo e ficar tranquilo com o bem? Não precisa dessa posse mansa e pacífica, não. O Brasil adota a teoria da apreensio, também chamada de amotio. Amótio. O que isso significa na prática? Significa que o furto se consuma no momento em que a coisa é retirada da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, passando para o poder do agente. Basta a inversão da posse, mesmo que por um curto espaço de tempo, e mesmo que a perseguição comece logo em seguida. Tirou do controle da vítima, inverteu a posse, pronto, consumou. Mesmo que seja pego logo depois, então.
Exato. Mesmo que seja preso em flagrante logo depois da subtração, a consumação já ocorreu naquele momento da inversão da posse. Ok. E dentro do furto existem tipos diferentes, né? Ouvi falar de furto noturno, privilegiado. Sim, existem figuras específicas. O furto noturno previsto no parágrafo 1º ocorre quando o crime é praticado durante o repouso noturno. Isso não torna qualificado, mas é uma causa de aumento de pena. A ideia é que à noite a vigilância sobre os bens é menor, o que torna a conduta mais reprovável. E o privilegiado? O furto privilegiado, está lá no parágrafo 2º, é uma causa de diminuição de pena ou até de aplicação só de multa. Requer 2 condições: o agente ser primário, ou seja, não reincidente, e a coisa furtada ser de pequeno valor. Pequeno valor tipo quanto? A jurisprudência costuma usar como parâmetro o valor do salário mínimo vigente na época do fato. Se for até um salário mínimo, geralmente se considera pequeno valor para fins desse privilégio. Aí o juiz pode substituir a pena de prisão por multa ou diminuir a pena de 1 a 2/3. É um benefício legal. E no outro extremo tem o furto qualificado. Esse é bem mais grave, certo? Bem mais grave. As penas são significativamente maiores, as qualificadoras estão previstas nos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 155. Elas indicam uma maior reprovabilidade da conduta. E quais são essas qualificadoras? São muitas? São várias. As mais comuns do parágrafo 4º são: destruir ou romper um obstáculo para pegar coisa, tipo quebrar uma janela; o abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza; o emprego de chave falsa e o concurso de 2 ou mais pessoas. Poderia detalhar um pouco essas? Por exemplo, abuso de confiança versus fraude. Claro, no abuso de confiança, o agente se aproveita de uma relação de confiança pré-existente com a vítima para facilitar o furto. Pensa numa empregadora doméstica que furta a casa onde trabalha. Já na fraude, o agente usa um engano, um artifício para diminuir a vigilância da vítima sobre o bem e assim conseguir subtraí-lo. Tipo distrair o vendedor para pegar algo na loja. E escalada? Chave falsa? Escalada é usar uma via anormal para entrar no local, como pular um muro alto, não precisa ser literalmente escalar. Pode ser usar um túnel também. Chave falsa é qualquer instrumento com ou sem formato de chave usado para abrir fechaduras, como uma micha ou até uma cópia não autorizada da chave verdadeira. E o concurso de pessoas é o furto cometido por 2 ou mais pessoas juntas, o que aumenta a chance de sucesso e a intimidação. Entendi. E tem outras mais específicas, né? Sim, o parágrafo 5º qualifica o furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A pena é maior pela dificuldade de recuperação. O parágrafo 6º qualifica o furto de gado de semovente domesticável de produção, o abijato. E o 7º, que é muito grave, qualifica o furto se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que possibilitem sua fabricação ou emprego. Esse dos explosivos eu ouvi dizer que virou hediondo. Exatamente. Com as alterações legislativas, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo, que cause perigo comum, artigo 155, parágrafo 4º, e a subtração de explosivos em si, artigo 155, parágrafo 7º, passarão a ser considerados crimes hediondos. Isso significa um regime de cumprimento de pena muito mais rigoroso, sem fiança, sem anistia, graça ou indulto e prazos maiores para a progressão de regime. Nossa, pesado. E tem mais alguma qualificadora recente? Tem sim, uma muito atual, trazida pela Lei 14.155 de 2021, o furto mediante fraude eletrônica. É o furto cometido com o uso de dispositivos eletrônicos ou informáticos, conectado ou não à internet, com ou sem violação de segurança, ou usando softwares maliciosos ou qualquer meio fraudulento análogo. Ah, tipo golpes online, phishing. Exato. Se dessa fraude eletrônica resulta na subtração de valores, é furto qualificado. E a pena aumenta ainda mais se o crime for praticado com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou se a vítima for idosa ou vulnerável. É uma resposta do legislador ao aumento desse tipo de crime na era digital. Bem completo. Antes de passar para o roubo, só mais uma coisa. Existe um furto de coisa comum? Existe. É o artigo 156.
É um crime um pouco diferente, chamado de crime próprio, porque só pode ser cometido por algumas pessoas específicas. O condômino, o coerdeiro ou o sócio. É quando um deles subtrai a coisa comum que pertence a todos eles, mas sobre a qual ele não tem a posse exclusiva e legítima. A pena é mais branda que o furto simples. Ok, panorama do furto feito. Agora vamos ao roubo, artigo 157. Qual é a grande virada de chave aqui? A diferença fundamental para o furto? Virada de chave é o meio empregado para subtração. No roubo, o agente usa violência contra a pessoa, ou grave ameaça, ou ainda qualquer outro meio que reduza a possibilidade de resistência da vítima. É essa coação física ou moral que define o roubo e o torna muito mais grave que o furto. Então não é só pegar a coisa, tem que ter essa agressão ou intimidação direta. Exatamente. A violência pode ser física mesmo, uma agressão, um empurrão. A grave ameaça é a promessa de um mal futuro, grave e injusto, capaz de intimidar a vítima, ameaçar com arma, por exemplo. E outro meio pode ser, sei lá, dopar a vítima. O objetivo é o mesmo, impedir que a vítima resista à subtração. E por isso a pena já começa bem mais alta, né? Sim, a pena base do roubo simples já é de 4 a 10 anos de reclusão, enquanto a do furto simples é de 1 a 4 anos. Isso porque o roubo é considerado um crime complexo. Ele não atinge só o patrimônio, como o furto. Ele atinge também a integridade física, ou a saúde, no caso da violência, e a liberdade individual, no caso da ameaça ou outro meio redutor da resistência. Por isso se diz que é um crime pluriofensivo. Faz sentido. E o roubo admite tentativa? Se o ladrão anuncia o assalto, mas a polícia chega antes dele pegar algo? Admite sim. Se ele emprega violência ou a grave ameaça com a intenção de subtrair, mas não consegue pegar o bem por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responde por tentativa de roubo. E se for um roubo contra várias pessoas ao mesmo tempo? Pensa num assalto ao ônibus ou a uma loja com vários clientes. Como fica? Um crime só? Boa pergunta. O entendimento dominante no STJ é que, se num mesmo contexto fático o agente, mediante uma só ação ou ações desdobradas, subtrai bens de diferentes vítimas, ocorre o concurso formal de crimes. Concurso formal. Quer dizer que ele responde por vários roubos. Isso. Considera-se que foram atingidos patrimônios distintos, de vítimas diferentes. Então, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticos, mas aumentada de 1/6 até metade. É uma forma de reconhecer que, embora a ação possa ter sido única em termos de contexto, múltiplos bens jurídicos, patrimônios, foram violados. Entendi. E assim como o furto tem as qualificadoras, o roubo tem as majorantes, certo? Causas que aumentam a pena. O parágrafo 2º traz várias. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece essa circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, igual ao furto qualificado. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Essa de restringir a liberdade é tipo um sequestro rápido junto com o roubo. É por aí. Se para roubar o agente prende a vítima por um tempo relevante, mesmo que curto, a pena aumenta. Outra majorante é se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios, também parecido com furto qualificado. E uma muito importante, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Ah, o uso de arma de fogo. Isso aumenta muito a pena, né? Aumenta bastante. O pacote anticrime, Lei 13.964/19, trouxe mudanças aqui. O emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido aumenta a pena em dobro. Já o emprego de arma de fogo de uso permitido aumenta a pena de 1/3 até a metade. E se for usada uma arma branca, faca, canivete, também aumenta a pena, de 1/3 até a metade. Quer dizer, a lei diferencia o tipo de arma de fogo agora. Sim, a periculosidade da arma influencia no aumento. E é importante notar, mesmo que a arma seja de brinquedo ou esteja desmuniciada, se ela for capaz de intimidar a vítima, de causar a grave ameaça, ainda assim pode caracterizar o roubo, embora possa haver discussão se aplicaria a majorante específica do emprego de arma. O foco é na capacidade de intimidar. Ok. E existe o roubo qualificado, assim como existe o furto qualificado. Existe o roubo qualificado pelo resultado, que está no parágrafo 3º. É a situação mais grave do roubo. São 2 hipóteses. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave.
A pena é de 7 a 18 anos. Lesão grave. Tipo, que deixa a pessoa incapacitada por um tempo ou causa debilidade permanente. Exatamente. As hipóteses de lesão grave estão lá no artigo 129 do Código Penal. E a segunda hipótese do roubo qualificado pelo resultado é se da violência resulta morte. Ah, o famoso latrocínio. Exato. Latrocínio não é um crime autônomo com esse nome no Código. É o roubo qualificado pelo resultado morte. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º. A pena é altíssima, de 20 a 30 anos de reclusão. E um ponto crucial aqui. Para ser latrocínio, o ladrão tem que conseguir levar o bem e a vítima morrer. Ou basta a morte? Basta a morte. O STJ tem uma súmula, a 610, que diz: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Ou seja, se o agente tenta roubar, usa violência e a vítima morre em decorrência dessa violência, mesmo que o agente não consiga levar nada, o crime já é latrocínio consumado. Nossa! E a tentativa de latrocínio existe? Sim, ocorre quando o agente tenta subtrair, com violência, tenta matar a vítima para conseguir ou garantir a subtração, mas nem a subtração nem a morte ocorrem por circunstâncias alheias à vontade dele. Por exemplo, ele atira na vítima para roubar, mas a vítima sobrevive e ele foge sem levar nada. Entendi. E só para confirmar, não existe roubo de uso, né? Não, de forma alguma. A violência ou grave ameaça inerente ao roubo já demonstra uma gravidade que impede qualquer analogia com furto de uso. E o latrocínio, é importante frisar, é sempre considerado crime hediondo. Certo. Então fechamos o roubo. Agora, o terceiro crime do nosso trio, a extorsão, artigo 158. Como ela se encaixa e se diferencia principalmente do roubo, já que também envolve violência ou ameaça? A extorsão é um pouco mais sutil na dinâmica, embora tão grave quanto. A diferença-chave está no comportamento exigido da vítima. No roubo, o agente toma o bem da vítima, ele mesmo subtrai. Na extorsão, o agente constrange a vítima usando violência ou grave ameaça, com o objetivo de obter uma indevida vantagem econômica. Mas, para isso, ele força a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Ah, então a vítima tem que ter uma participação, mesmo que forçada. Tem a vantagem econômica. Exemplos clássicos: obrigar alguém a sacar dinheiro no caixa eletrônico e entregar, forçar alguém a assinar um documento de transferência de bens, exigir dinheiro para não divulgar fotos íntimas. A vítima faz algo sob coação. E para a extorsão se consumar, o criminoso precisa conseguir a vantagem econômica. Tipo, receber o dinheiro? Não precisa. A extorsão é classificada como um crime formal. Isso significa que ela se consuma no momento em que o agente pratica o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, desde que essa coação seja idônea, ou seja, capaz de intimidar a vítima e fazê-la agir conforme o exigido. A obtenção efetiva da vantagem econômica é mero exaurimento do crime. Pode influenciar na pena, mas o crime em si já se consumou com o constrangimento eficaz. Interessante. O STJ tem alguma posição curiosa sobre o tipo de ameaça na extorsão? Sim, o STJ já reconheceu que até mesmo uma grave ameaça espiritual pode configurar o crime de extorsão. Por exemplo, ameaçar alguém com maldições, feitiços ou desgraças divinas caso não entregue dinheiro. Se essa ameaça for séria e capaz de atemorizar a vítima específica, considerando suas crenças e vulnerabilidades, a ponto de fazê-la entregar a vantagem indevida, pode sim ser extorsão. Uau! E a extorsão também tem majorantes ou qualificadoras como o roubo? Tem. O parágrafo 1º do artigo 158 prevê causas de aumento de pena se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, similar ao roubo. E o parágrafo 2º traz as formas qualificadas pelo resultado, se ocorre lesão corporal grave ou morte. As penas são as mesmas do roubo qualificado, 7 a 18 anos para lesão grave, 20 a 30 anos para morte. E tem alguma forma específica de extorsão que mereça destaque? Tem 2 figuras bem importantes.
Primeiro, a do parágrafo 3º do artigo 158. É a extorsão cometida mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa restrição uma condição necessária para obter a vantagem econômica. Isso parece sequestro relâmpago. Exato. Essa figura do artigo 158, parágrafo 3º, é muitas vezes chamada de sequestro relâmpago. A vítima é privada de sua liberdade por um tempo juridicamente relevante para que ela mesma forneça a vantagem, como sacar dinheiro. É diferente do roubo com restrição de liberdade, onde a restrição é só para facilitar a subtração feita pelo próprio agente. Aqui, a restrição é condição para a vítima agir. E a outra figura importante? É a extorsão mediante sequestro, prevista no artigo 159. Aqui, o agente sequestra uma pessoa com o fim específico de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, geralmente dinheiro, o resgate, como condição ou preço do resgate. Ah, esse é o sequestro clássico para pedir resgate. Qual a diferença principal para a extorsão do 158? Parágrafo 3º. No 159, a vantagem resgate é exigida de um terceiro, normalmente a família da vítima sequestrada, como preço da liberdade da pessoa. A vítima sequestrada não colabora na obtenção da vantagem. No 158, parágrafo 3º, a própria vítima restringida é coagida a fornecer a vantagem, sacar dinheiro, fazer transferência. Entendi a dinâmica. E em termos de gravidade e hediondez, como ficam essas extorsões? Aqui tem detalhes importantes. A extorsão mediante sequestro, artigo 159, é sempre crime hediondo, em todas as suas formas, simples ou qualificadas, se resulta lesão grave ou morte, e ela se consuma com a mera privação da liberdade da vítima com o fim de obter o resgate. Não precisa nem que o pedido de resgate seja feito ou o valor pago. Sempre hediondo 159 e a extorsão com restrição da liberdade, o sequestro relâmpago do 158, parágrafo 3º. Essa também passou a ser considerada crime hediondo. A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, art. 158, parágrafo 3º, é hedionda, ocorrendo ou não lesão grave ou morte como resultado. Ok, e a extorsão comum qualificada pela morte? Art. 158, parágrafo 2º, aquela que não envolve restrição de liberdade nem sequestro para resgate, mas a vítima morre por causa da violência usada no constrangimento inicial. É hedionda? Olha que curioso, essa deixou de ser considerada crime hediondo com o pacote anticrime Lei 13.964/19. Houve uma omissão do legislador ao atualizar o rol de crimes hediondos. Então, hoje, a extorsão qualificada pela morte, art. 158, parágrafo 2º, não é hedionda, enquanto a extorsão qualificada pela restrição da liberdade, art. 158, parágrafo 3º, e a extorsão mediante sequestro, art. 159, são. Uma situação um tanto quanto estranha, né? Bastante. Gera uma diferença grande no regime penal. Para fechar as extorsões, tem mais algum tipo? Tem a extorsão indireta, do artigo 160. É um tipo bem específico, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, um documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. É menos comum, mas existe. Ufa, bastante informação. Então, para tentar amarrar tudo, o fio condutor que separa esses três crimes é basicamente a presença e o tipo de coação usada contra a vítima e o que se espera dela. É uma ótima forma de resumir. No furto, não há essa coação direta, violência ou ameaça à pessoa para realizar a subtração. O agente age na clandestinidade, na habilidade. Certo. No roubo, a coação, violência, grave ameaça ou outro meio, existe e é usada para subtrair o bem para vencer a resistência da vítima à ação do próprio agente. E na extorsão? Na extorsão, a atuação também existe, mas ela é usada para obrigar a vítima a ter um comportamento ativo ou passivo, fazer, tolerar, deixar de fazer, que resulte na vantagem econômica indevida para o criminoso. A vítima é forçada a colaborar. Perfeito. Acho que ficou bem mais claro agora. São nuances, né? Mas que fazem toda a diferença na lei e nas consequências. Exatamente. E a gente vê que a lei tenta acompanhar as novas formas de criminalidade, como no caso do furto por fraude eletrônica. Mostra que o direito penal não é estático. Verdade. E fica aquela reflexão, né? Como será que a aplicação dessas distinções, que às vezes parecem tão técnicas, impacta a percepção de justiça lá na ponta, no dia a dia das pessoas?
Como a sociedade sente a diferença entre ser furtado, roubado ou extorquido? Pois é algo para a gente pensar, né? A relação entre a dogmática penal, a aplicação da lei e a sensação de segurança e justiça que chega ou não para a população. Assunto para outra conversa, talvez. Com certeza. Excelente análise hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.